Isso aqui é um computador quântico e atualmente nações e gigantes da tecnologia estão em uma corrida acirrada para dominar essa tecnologia revolucionária. Mas por que essa urgência? Simples. O domínio dos computadores quânticos pode redefinir o equilíbrio de poder global, transformando radicalmente o mundo como o conhecemos. Embora possa soar como algo saído diretamente de uma ficção científica, a realidade é que estamos à beira dessa nova era. Com a ascensão dos computadores quânticos, testemunharemos uma revolução sem precedentes em campos variados, desde a pesquisa farmacêutica e medicina, passando pela criptografia e segurança cibernética, até a economia e finanças e muito além. A capacidade de resolver problemas complexos em velocidades antes inimagináveis promete redefinir nossas vidas em uma escala quase infinita. E quem detiver essa tecnologia vai com certeza dominar a economia global. Mas qual a verdade sobre os computadores quânticos? O que de fato eles podem fazer e por que devemos nos importar? Como eles vão de fato impactar a nossa vida? Quando olhamos para trás na história da computação, é incrível ver como avançamos. Começamos com os computadores analógicos, como inventado por Charles Babbage, que usava mecanismos físicos, engrenagens, válvulas e manivelas que, quando giradas, podiam calcular a latitude, longitude, taxas de juros. Eram máquinas impressionantes para a época, mas limitadas em velocidade e poder computacional. A grande virada veio com a chegada dos computadores digitais. A chave para essa mudança? Os transistores. Eles substituíram as válvulas que eram grandes, consumiam muita energia e esquentavam demais. Os transistores revolucionaram tudo porque eram menores, mais eficientes e confiáveis. Graças a eles, os computadores começaram a encolher em tamanho, mas crescer em capacidade. Temos como grande ponto dessa mudança a Turing Machine, desenvolvida pelo famoso matemático Alan Turing, para decifrar os códigos alemães. Desde então, os transistores começaram a ficar cada vez menores e essa miniaturização e a integração em larga escala de transistores em microprocessadores permitiram um aumento exponencial na capacidade de processamento dos computadores. Isso seguiu a lei de Moore, que previu que a quantidade de transistores em um chip dobraria aproximadamente a cada 2 anos. Isso nos levou a computadores cada vez mais potentes e compactos, culminando em dispositivos que cabem no nosso bolso, mas com um poder de processamento que os pioneiros da computação nem sonhariam. Agora estamos à beira de algo ainda mais revolucionário: a computação quântica. Computadores que não computam mais com base em transistores e sim em átomos. Enquanto os computadores tradicionais usam bits, que são basicamente interruptores que podem estar ligados ou desligados, 0 ou 1, os computadores quânticos usam qubits. O grande lance dos qubits é que eles podem estar em um estado de 0 e 1 ou ambos ao mesmo tempo, graças a um conceito chamado superposição. Calma. É meio complexo, mas você vai entender mais à frente. O que interessa agora é saber que isso permite que os computadores quânticos realizem muitos cálculos de uma vez, abrindo a porta para resolver problemas que são praticamente impossíveis para os computadores atuais. É como se fosse a resolução de um labirinto. Enquanto os computadores digitais vão testando caminho por caminho, o computador quântico testa todas as opções de uma única vez. Essa é uma analogia simples para você começar a entender do que os computadores quânticos são capazes. E uma confusão comum de acontecer é acharem que os computadores quânticos são simplesmente um supercomputador. Mas não é. O computador quântico é algo totalmente diferente do que temos hoje em dia. Mesmo que você coloque os supercomputadores atuais para trabalharem juntos, eles nunca alcançarão a velocidade de processamento de um computador quântico. Mas por que isso é um grande negócio? Porque pode mudar tudo, desde a forma como criptografamos dados, tornando-os muito mais seguros,
até a aceleração da pesquisa médica, ajudando a encontrar curas para doenças mais rapidamente e a otimização de problemas complexos que poderiam beneficiar de maneiras antes inimagináveis a economia e a logística global. É por isso que empresas e países estão correndo para serem os primeiros a dominar essa tecnologia. Estamos falando de uma corrida tecnológica que pode definir quem vai liderar o mundo em inovação nos próximos anos. Porém, há um grande problema que precisa ser resolvido para que essa tecnologia seja de fato desenvolvida e atinja a sua capacidade computacional esperada. Esse é Richard Feynman. Ele é um dos fundadores da eletrodinâmica quântica e também um dos visionários. Nós já sabemos que os transistores têm ficado cada vez menores e, com isso, nossos computadores têm ficado cada vez mais potentes, pois quanto mais deles cabem em uma placa, mais poder de processamento ganhamos. Então, Richard se fez uma pergunta simples: qual o menor tamanho que podemos produzir um transistor? E ele percebeu que o menor transistor que poderia existir era um átomo. Como já falamos anteriormente, os transistores são baseados em zeros e uns, o famoso código binário. Já os computadores quânticos são baseados em elétrons. Mas como que elétrons podem ter tanto poder computacional? A resposta é simples, mas ao mesmo tempo envolve questões complexas. É porque eles podem estar em dois lugares ao mesmo tempo, é daí que vem o poder dos computadores quânticos. Ou seja, enquanto os transistores podem ser 0 ou 1, os elétrons podem ser 0 e 1 ou os dois ao mesmo tempo, que é chamado de superposição. Eu sei, é difícil para nós entendermos esse tipo de conceito da física quântica, mas vai ficar mais claro mais para frente. Aí você se pergunta, então se com a computação quântica podemos ter muito mais possibilidades computacionais que com os computadores digitais, quão mais rápido pode ser esses computadores? Infinitamente mais rápidos. Como os computadores quânticos, seremos capazes de realizar cálculos complexos que levariam milhões de anos nos nossos computadores atuais em apenas horas ou dias nos computadores quânticos. Quando falamos dos nossos computadores atuais, medimos sua potência em bits, aquele que é 0 ou 1. Hoje, nossos computadores têm bilhões deles. Já para os computadores quânticos, temos os qubits, aqueles que podem ser 0, 1 ou os dois ao mesmo tempo. Os cientistas esperam alcançar 1 milhão de qubits, para assim ter um computador quântico capaz de executar funções até então impossíveis para os computadores digitais. 1 milhão de qubits, esse é o número. Mas em que estágios nós estamos? Bem, o computador quântico mais potente até meados de 2023 era o que está sendo desenvolvido pela IBM, o Osprey, que tinha 433 qubits. Mas a Atom Computing anunciou agora em 2024 a mais avançada plataforma quântica até o momento, com 1.180 qubits. Mas para alcançar o número de 1 milhão ainda há uma longa jornada, ou talvez não. Os cientistas e engenheiros quânticos dizem que nos próximos 5 a 10 anos chegaremos nesse número mágico de 1 milhão de qubits. Mas por que é tão difícil atingir esse patamar? Por causa de mais um conceito complexo chamado de decoerência. Esse é o problema número 1 da computação quântica. Como agora vocês já sabem, a computação quântica é baseada em partículas como o elétron e esses elétrons têm ondas associadas a eles. Quando essas ondas vibram em uníssono, isso é chamado de coerência. É durante essa coerência que se é possível fazer os cálculos de natureza quântica. Porém, é muito difícil chegar e manter a coerência, porque para isso é preciso atingir temperaturas perto de zero absoluto, ou seja, temperaturas mais frias que no espaço. É com essa temperatura ultrafria que se consegue que tudo vibre lentamente em uníssono. Isso é muito, muito difícil. Quando por qualquer motivo externo essa vibração em uníssono é quebrada, temos a decoerência. Esse é o problema fundamental que, quando resolvido, fará a nossa vida mudar para sempre. Isso não é exagero, porque os avanços que teremos com a computação quântica são absurdamente incríveis.
À medida que mergulhamos mais fundo na era quântica, nos deparamos com um futuro repleto de possibilidades que parecem saídas diretamente de um filme de ficção científica. A computação quântica, com o seu poder quase mítico, promete transformar radicalmente o mundo ao nosso redor, impactando praticamente todos os aspectos de nossas vidas. Imagine um mundo onde os médicos podem modelar moléculas complexas com precisão inimaginável, abrindo portas para a cura de doenças que hoje são consideradas incuráveis. A pesquisa médica será uma das grandes beneficiadas pela computação quântica. Com sua capacidade de processar e analisar quantidades gigantescas de dados em questões de segundos, poderemos descobrir novos tratamentos e vacinas em uma fração do tempo que levaria com a tecnologia atual. A segurança digital é outra área que sofrerá uma transformação completa. Em um mundo cada vez mais conectado, a proteção de nossos dados pessoais e nacionais nunca foi tão importante. Os computadores quânticos oferecem uma solução para o eterno jogo de gato e rato entre criptógrafos e hackers. Eles têm o potencial de criar códigos que são praticamente impossíveis de serem quebrados pelos métodos tradicionais, garantindo uma segurança digital sem precedentes. Na economia, a otimização de rotas e logísticas poderá ser revolucionada. Imagine resolver os problemas de trânsito das grandes cidades ou otimizar as rotas de entrega globais em tempo real. Isso não apenas economizaria bilhões de dólares, mas também reduziria significativamente a poluição e melhoraria a eficiência em todos os níveis da sociedade. E o que dizer do impacto na ciência e na engenharia? Com a computação quântica, os cientistas poderão realizar simulações complexas do universo de formas que atualmente só podem sonhar, desde entender melhor o funcionamento do cosmos até desvendar os mistérios da matéria escura. Mas talvez o impacto mais profundo da computação quântica seja na inteligência artificial. A capacidade de processamento quântico pode elevar a IA a um novo patamar, tornando-a mais inteligente, mais adaptável e capaz de resolver problemas de formas que hoje não conseguimos prever. Isso poderia significar avanços extraordinários em áreas como educação, onde programas de IA personalizados poderiam se adaptar ao estilo de aprendizado de cada estudante, ou na gestão de recursos naturais, otimizando o uso da água e da energia de maneira sustentável. Estamos à beira de uma revolução não apenas tecnológica, mas também social e econômica. A computação quântica tem o potencial de redefinir o que é possível, desafiando nossas concepções atuais e abrindo novos caminhos para o futuro. À medida que nos preparamos para entrar nesta nova era, uma coisa é clara: a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos está prestes a mudar para sempre. E assim, enquanto avançamos corajosamente para uma era quântica, permanecemos fascinados pelo potencial ilimitado que ela representa. O futuro é um livro aberto, repleto de páginas ainda não escritas, e a computação quântica é a caneta com a qual começaremos a escrever os próximos capítulos emocionantes da história humana. Agora eu quero saber de você. O que você acha sobre a computação quântica? Será que um dia ela entregará toda essa revolução que promete? Ou será que isso não passa de uma utopia? Deixe a sua opinião nos comentários. E se você gostou desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative as notificações e deixe o like no vídeo. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.